O Big Bang, que hoje temos como origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. A evolução na natureza não é incompatível com a noção de criação, pois a evolução exige a criação de seres que evoluem. Isso foi fantástico, né? E há pouco tempo atrás, há uns 4, 5 meses, o Papa utilizou as ferramentas da ciência novamente para lidar com questões religiosas. Ele emitiu uma encíclica, um documento que tratava de questões ambientais, e ele escreveu: sobre muitas questões concretas, a Igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Essa postura de Francisco, com essas duas mensagens que eu li para vocês, é corajosa e ela não aparta a ciência de religião, porque dessa forma iria apartar os crentes fiéis daqueles que não estão. Ele propôs sim uma busca de uma melhor compreensão dos fatos da vida. E a coisa foi mais além. Esse cientista, o Dr. Dean Hammer, ele é coordenador do setor de genética do National Cancer Institute dos Estados Unidos. Ele afirmou que a fé em Deus estaria no gene, que ele chamou de o gene de Deus. Então, o que ele falou? Seria o gene, tem um nome, VMAT2. Todos nascemos com esse gene e temos a predisposição à espiritualidade, mas exercemos essa capacidade ou não. Ou seja, é como se fosse um botão liga e desliga. E como que ele chegou a essa conclusão? Ele pegou 1000 adultos e descobriu uma coincidência. Aquelas pessoas que compartilhavam sentimentos religiosos tinham esse gene ativo. E o que faz esse gene? Esse gene, ele é envolvido, ele modula aquela substância chamada de neurotransmissores, das quais a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina fazem parte. Essas substâncias estão envolvidas com a forma como as pessoas veem o mundo, na construção da realidade, na percepção de estados alterados de consciência. Então, essas pessoas mais religiosas compartilhavam desse gene mais ativo. E aí a coisa vem evoluindo. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard com cerca de 1.200 homens e mulheres, com idade média de 30 anos. Essas pessoas foram desafiadas a responder um questionário que exige um raciocínio extremamente lógico, né? Você tem que refletir, não tem nada de religião envolvida, tal. Esse é um questionário utilizado em investigações comportamentais. Aqueles que erram o questionário são chamados de intuitivos. Aqueles que acertam, aqueles que pensam mais, são chamados de reflexivos. Por que foi feito isso? Porque, como eu falei no começo, se tem uma noção de que aquelas pessoas com maior religiosidade, com fé, que acreditam em algo impalpável, imponderável, são pessoas de menor poder intelectual, são mais tapadas, enfim. E esses dois estudos que eu vou falar para os senhores mostram que, ainda bem que não é assim, tá? Porque mesmo no nosso meio, nós, pessoas que acreditamos nesses fenômenos todos, nós vamos encontrar médicos, veterinários, fisioterapeutas, engenheiros, mestres, doutores. Então, essa noção provavelmente não faz sentido. Muito bem. Então, esse estudo que eu mencionei para os senhores separou pessoas intuitivas e reflexivas. As pessoas intuitivas resolvem os problemas com pressa, na impetuosidade. Tomam decisões a partir de processos que ocorrem com pouco esforço e atenção. Usam com naturalidade a primeira ideia que vem à mente.
Com mais facilidade, elas têm mais facilidade para acreditar em algo impreciso, portanto, são consideradas mais religiosas. Do outro lado, nós temos os reflexivos, que resolvem os problemas após pensar, pensar e pensar. Eles se concentram mais e usam um raciocínio mais elaborado para chegar às conclusões. Seguem um raciocínio extremamente lógico, portanto, são menos religiosos. Têm uma mente mais científica, por assim dizer. Tá, tudo bem, mas até aí, o que prova que aquelas pessoas que não acreditam são mais inteligentes, são mais espertas do que as outras? Foi feito um outro estudo, um pouco tempo depois, com alunos, com mais de 1000 alunos do Instituto Massachusetts de Tecnologia, que é um instituto altamente especializado nos Estados Unidos, onde, vamos dizer assim, a média de QI seria alta, tá? Então eles pegaram 1000 alunos, aplicaram o mesmo questionário comportamental e que conclusão chegaram? Metade era intuitiva, metade era reflexiva. Então aí cairia por terra a ideia de que quem tem fé, quem acredita em alguma coisa, é um alienado. Muito bem. Com o desenvolvimento dos transportes, dos meios de comunicação, etc., as religiões foram sendo influenciadas. Hoje em dia, mesmo para o cristianismo, existem uma série de vertentes, né? Uma série de igrejas com diferentes pensamentos. E as religiões foram sendo influenciadas à medida que os povos e as culturas entravam em contato. E ainda hoje, no século XXI, a dinâmica do sincretismo e da importação e exportação de religiões ainda é muito forte. Nós, no meio ufológico, não ficamos imunes a isso. Desde a década de 50, quando surgiram os primeiros contatados, uma aura algo mística, enfim, sem muita base, a partir daí começaram a surgir religiões em torno dessas pessoas, em torno da fé que aquilo gerava. Algumas delas já desapareceram, outras estão ativas até hoje, outras tiveram consequências catastróficas, como os senhores devem se lembrar da Heaven's Gate, que levou quase 3 dezenas de pessoas ao suicídio coletivo, né? Na ideia de que aquele comentário Bob que passou um tempo atrás aqui, ia levar todo mundo, tinha um escovador lá atrás, enfim. Essas duas primeiras ainda estão em atividade, o movimento aéreo e a cientologia. A cientologia tem artistas de Hollywood que dão gás, né? Para que isso daí continue até os tempos de hoje. O Projeto Portal é brasileiro. Só que às vezes as religiões ou os cultos OVNI não se concentram como se fosse uma igreja, um ambiente físico cercando aquelas pessoas. Elas podem se concentrar em pessoas, né? E algumas delas a gente pode achar o que quiser. São figuras ridículas, figuras que criaram uma aura de misticismo em torno de si, figuras dignas do ambiente da ficção científica, enfim, cada um pensa o que quiser. Eu trouxe alguns exemplos aqui para os senhores. Ashtar Sheran, que está sempre em moda, ele seria o comandante de uma federação de planetas, a nave mãe dele está estacionada aqui nas redondezas. Billy Meier e suas filmagens, suas fotos sensacionais. Talvez a foto mais conhecida do Billy Meier seja aquela que fica atrás do Fox Mulder, do Arquivo X, né? I Want to Believe. Aquela foto lá é do Billy Meier. Nosso ET Bilu. Vou falar, né? Tem que falar porque uma vez eu fui questionado do ET Bilu. O meu apelido é Bilu. Meu apelido é Bilu. O cara me perguntou, e aí, Marcão, o Bilu existe? O Bilu existe. Não existe, mas é uma coisa, enfim. Meu apelido é Bilu, fazer o quê? Jorge Adams, que foi um dos primeiros que apareceu, ele também tinha filmagens e fotos. Isso tem na internet, vocês podem pegar, né? Os filmes dele são muito interessantes. Bob Lazar foi o engenheiro que abriu as portas
da área 51 para a gente, né? Até hoje não se sabe se o que ele falava é verdade ou não. O físico Stanton Friedman desmascarou ele, falou que ele é a maior enganação da paróquia e tal, mas eu ouvi falar recentemente que ele tinha morrido, nem sei se ele ficou vivo, enfim. E mais recentemente, o que apareceu foi o conceito do Jesus extraterrestre. Jesus teria vindo e depois sido levado por uma nave extraterrestre. Não sei, aí cabe a cada um ver o que lhe serve, né? Eu acho que no sentido espiritual faz sentido, tá? Jesus sendo uma alma elevada, um espírito elevado, como todos os outros, ele é extraterrestre, porque a morada dele não seria aqui nesse planeta, seria em outro lugar. Nesse sentido, essa imagem pode até ser interpretada dessa forma, mas aí vai da crença de cada um. E por que acontece tudo isso, gente? Por que tem essas crenças, essas figuras polêmicas? É por causa desse carinha aí. É por causa desse parafuso. Onde que está o parafuso? Eu queria ver um parafuso, uma porta, um pedacinho de metal de uma nave, um pedacinho do tecido de uma extraterrestre. A gente até hoje não tem. E aí surge a dúvida. E eu vou, antes de passar o próximo slide, como se fosse um subtítulo desse slide aí, eu vou usar as palavras do nosso co-editor, que recentemente publicou uma matéria na revista, e ele tem um livro muito bom chamado Quedas de UFOs, né? Que já está no segundo volume, o Teatro de Cat. No artigo, ele começa assim: quando nos é perguntado se existem evidências materiais que possam comprovar que estamos sendo visitados por civilizações alienígenas, a resposta é não. Nós, os pesquisadores, não as temos. E aí, palavras dele, mas alguns sim. Então, eu também penso dessa forma. Evidência, a gente não tem. O que nós temos são fortes indícios. Nós temos testemunhos, nós temos fotos, tal, mas evidência, o corpo de delito, a gente não tem. E aí, isso acaba dando margem a tudo que eu mostrei nos 2 slides anteriores para os senhores. E é curioso que a gente não tenha um parafuso que seja de manada. E aí surge a dúvida. O que é a dúvida? A dúvida é um estado íntimo de inquietação, que deriva do fato, gente, de que uma ideia ou um ponto de vista que a gente tinha se quebrou. Que deixou de ser relevante ou se mostra ineficiente para explicar os fatos que a gente observa. E aí o que acontece? Deixa um vazio dentro da gente, deixa um buraco negro, um buraco da dúvida. A dúvida provoca uma sensação desagradável, incômoda e angustiante. E aí o que acontece? As pessoas, em geral, buscam soluções rápidas, simplórias, ou mesmo a negação absoluta do fato. Vamos pegar o exemplo dos agroglifos que a gente está falando desde sexta-feira. Aparece um agroglifo. Aí vem um Zé qualquer aí e fala: não, isso daí foi gente bêbada, jovem, que não tem o que fazer e vai lá na computação. O outro fala: não, isso daí é um vórtice de plasma. Outro fala: não, isso daí não existe, isso daí é bobagem. Eles deram uma explicação? Deram uma explicação. Mas não resolveram o problema, porque no ano seguinte aparece, na Inglaterra aparece, na Austrália aparece. Então isso não ajuda em nada no esclarecimento das coisas. No entanto, por outro lado, a dúvida pode causar o que eu chamo de uma angústia produtiva. A pessoa sai na busca por um caminho novo. Ela tem uma sensação de desafio, ela se sente desafiada. E ela muitas vezes abandona crenças antigas que ela tinha, antes mesmo de ter uma explicação. Né? Porque as crenças que ela tinha já não servem mais. Ela não sabe o que é, mas aquilo já não serve mais. Ela fica num certo vazio,
num buraco, mas ela vai atrás de respostas. A dúvida, ela se torna um processo de reciclagem do pensamento e do psiquismo. A pessoa sai em busca de hipóteses e soluções que estejam mais em sintonia com os fatos. Só que para isso, a pessoa precisa ter precisa ter um cérebro poroso, vamos dizer assim. Precisa ter a mente aberta, precisa ter honestidade intelectual, ou seja, a capacidade de ouvir e a capacidade de tolerar ideias discrepantes, rever conceitos, estar com o pensamento próximo da realidade. Então agora vou dar alguns exemplos para os senhores, que já são conhecidos, acredito eu, de como é possível que a gente não tenha ainda esse corpo de delito, como que ele não tenha aparecido com tantos indícios espalhados por aí. Isso daqui é um pássaro de madeira que está num dos museus lá do Egito, chamado pássaro de Saqqara, que foi encontrado nessa região. Algumas explicações para esse pássaro. Ele era a representação de Horus, a figura do falcão e tal, que está presente na toda a mitologia do Egito. Outros dizem que era um brinquedo da elite. E explicações mais ousadas dizem que esse pássaro estaria representando um conhecimento aerodinâmico dos antigos egípcios. Por causa do formato da asa, vejam o rabo lá atrás, a ave, ela tem, se vocês forem ver, o rabo dela é assim, mas isso parece aquela parte do avião, para dar aerodinâmica. Polêmica. Esses objetos aqui foram encontrados na América do Sul, numa tumba inca. Não precisa dizer o que parece, parece um aviãozinho mesmo. Isso daí é a representação de um pássaro, tem as duas asas, tem a cauda, isso não é nada demais. Mas é curioso, porque um inseto, já disseram que era um inseto. Será que é isso? Vamos ver esse filminho que vai ajudar a gente a entender. There is not a single insect in the world which has got its wings at the bottom. Now, when you Está dizendo que não existe nenhum inseto cuja asa fica na parte de baixo do corpo. This is actually, yes, what it looks like, a plane. Então, ele propõe que isso não seja certo. German aviation experts, including em 1997, dois especialistas de aviação alemães resolveram construir um modelo obedecendo em escala real as dimensões desse primeiro aparelhinho. Eles não precisaram acrescentar nada. Eles simplesmente colocaram um motorzinho e duas rodas e construíram esse modelo. E aí, vamos ver o que acontece. By the native people 2,000 years ago. They did not add an inch or remove an inch. They just essentially Eles não acrescentaram uma polegada e tiraram uma polegada. This is sensational that pre-Columbian culture knew about aerodynamics. É surpreendente que há 2.000 anos atrás, a civilização pré-colombiana tivesse noções de aerodinâmica. When you see this thing taking off, you really feel that this is the real deal. Quando a gente vê uma coisa dessas, a gente vê que realmente isso está representando aquilo que parece. And showed us how perfect ancient people were working out. Isso mostra como que o povo antigo what shows you that there must be something happened. We are not quite sure how it did, but that it did. Sabe como eles fizeram? This isn't just thinking somewhere. This is people going out there and making sure and proving with eyes to see, anybody can see this, that this little thing which sits in the museum could fly. Interessante, Só que nunca foi encontrado esse objeto, enterrado, acidentado, enfim. Da mesma forma, lá no livro do Tiago que eu mencionei, antes disso, os Vedas, que são os textos mais antigos do mundo, os textos em língua europeia, eles descrevem
a presença desses objetos nos céus da Índia, que, sei lá quanto tempo atrás, 2.000, 3.000 anos atrás, eles descrevem como que esses objetos eram feitos. Eles eram de metal, cada um tinha uma forma diferente. Eles não viajavam não só no ar, mas debaixo do mar, no espaço. E aí o artista fez essa representação de como seriam esses vimanas.